No ano de 1881, um perito da Marinha norte-americana, Albert Maxwell, realizou a primeira experiência para detectar o movimento da Terra em relação ao éter. A ideia básica era comparar o tempo de percurso de dois pulsos luminosos para percorrer a mesma distância paralela ou transversalmente à direção do movimento da Terra em relação ao éter. Na figura, um raio de luz partindo da fonte F incide sobre um espelho semi-transparente S, fazendo assim um ângulo de 45 graus em relação à direção de propagação do feixe. O raio é separado no espelho em duas partes. Uma da parte passa direto, já a outra é refletida. Os dois raios são refletidos por dois espelhos, E1 e E2, dispostos a distâncias iguais do centro. Retornando ao espelho semi-transparente, o raio refletido no E1 o atravessa, enquanto o raio refletido no espelho E2 é parcialmente refletido. Os dois raios se juntam em O. Se os dois feixes percorressem a mesma distância com a mesma velocidade, eles se juntariam em O com a mesma face. Se, no entanto, a velocidade dos feixes fosse diferente do outro, os dois feixes chegariam em O com a mesma diferença de face. O efeito seria observado na forma de uma figura de interferência com franja clara e escuras. Maxwell não encontrou qualquer evidência do éter. Analisando o resultado negativo, ele concluiu que existia uma dificuldade na teoria que não poderia ser explicada de maneira satisfatória. Ele repetiu a experiência em 1888 com Edward Mooney, tomando grandes preocupações para minimizar as influências perturbadoras. Nessa experiência, aumentou a precisão do equipamento, fazendo cada feixe de luz refletir entre vários espelhos, obtendo o resultado similar àquele obtido se as dimensões do aparelho fossem aumentadas. Mais uma vez, nenhuma evidência do éter foi encontrada. Nos anos seguintes, Maxwell repetiu a experiência várias vezes, sendo a última delas no ano de 1929. Em todas elas, o resultado acabou sendo o mesmo. No ano de 1904, Lorentz, grande defensor do éter, procurou uma grande maneira de resolver a incompatibilidade entre as teorias. Desenvolveu de maneira épica as equações em que são compatíveis com a teoria de eletromagnética, conhecida por transformações de Lorentz. Apesar dessas transformações se encaixarem muito bem nas equações de eletromagnetismo, para a mudança de referencial, Lorentz não tinha uma interpretação física para elas. Em sua teoria, Lorentz tentou explicar todos os fenômenos físicos em relação às interações do elétron, a radiação de elétrons e o éter. Para predizer os resultados de experiências eletromagnéticas em sistemas inerciais diferentes, deveria-se usar as transformações que ele havia proposto. Também no ano de 2004, o físico francês Henry sugeriu que era inútil tentar medir o movimento da Terra em relação ao éter, usando a ideia de que era impossível medir a velocidade em um sentido absoluto. Mostrou que a massa de um objeto aumentava com o aumento da velocidade desse objeto, efeito que hoje conhecemos como quantidade de movimento. Mostrou também que a velocidade da luz era a velocidade máxima que um corpo podia alcançar. E em 1905, escreveu em todas as forças que deveriam transformar-se do mesmo modo em relação às transformações de Lorentz e concluiu que as leis de Newton tinham que ser modificadas. Henry acreditava que o princípio da relatividade era a convenção sugerida pela experiência e que poderia ser ignorado.